O período que eu assumi a presidência da UFERJ, em 97, foi um período muito áspero para a história das lutas sociais no Brasil. Em primeiro lugar, é preciso destacar que, distintamente do que muitas avaliações que aconteceram no final dos anos 80 no Brasil, quando nós tivemos um ascenso enorme das lutas sociais, pensemos 89 com mais de 2.500 greves no país, período de organização da Central Única dos Trabalhadores, do Movimento Sem Terra, de uma vitória parcial na Constituinte em 87, 88, pelo menos no que diz respeito aos direitos sociais. A Constituição foi muito mais avançada do que as forças conservadoras, o Centrão tinha como horizonte. Não se imaginava que no Brasil, num período tão curto, o neoliberalismo fosse chegar com tal voracidade e ferocidade. Então, de fato, o Fernando Henrique, em 95, inicia o processo de reforma do Estado, modifica a Constituição, o que não é algo secundário, e começa a estruturar um novo conceito para o funcionamento do Estado, particularmente a reforma chamada gerencial do Estado, onde boa parte das atividades públicas do Estado passariam a ser reconceituadas como serviços não exclusivos de Estado e competitivos. Em outras palavras, a universidade, os museus, os centros de pesquisa, as TVs educativas, tudo isso deveria entrar no rol de um setor novo dentro do Estado, chamado serviços não exclusivos de Estado e competitivos. E a expectativa era, sim, de que a universidade fosse modificada no seu status jurídico, de modo que todas as instituições autárquicas e fundacionais passassem a ser organizações sociais. Esse era o objetivo fundamental do governo Cardoso. Não casualmente, na mesma época, ele está tentando modificar o artigo 207 da Constituição Federal, por meio da PEC 370, que é de 96, em que, por essa proposta de emenda constitucional, o status da autonomia universitária sairia do âmbito constitucional e seria deslocado para um âmbito infraconstitucional. E já se falava abertamente, porque esses eram os projetos de lei que regulamentavam a PEC 370, que a universidade deveria caminhar com seus próprios pés, ou seja, a universidade deveria ser capaz de se autofinanciar, obviamente por meio de cobrança de mensalidades. Então era um período muito tenso, porque esses objetivos do governo Cardoso estavam claramente colocados com apoio popular. Eu acho que isso é importante destacar. Esse apoio popular ele é perceptível na retumbante vitória eleitoral de Cardoso, num contexto já de crise econômica, e também de modificações muito fortes na agenda dos sindicatos, particularmente da Central Única dos Trabalhadores, momento em que a própria CUT já está discutindo que o sindicalismo combativo não deveria ter uma natureza classista. Ele não deveria ser um sindicato organizado a partir do conceito de classe trabalhadora. Deveria ser pensado nos marcos liberais a partir da noção de cidadania. Então era o chamado sindicalismo cidadão, que abertamente já estava negociando a reforma da Previdência com o governo Cardoso. Não só na organização do apoio à resistência, jurídico, econômico, em todas as dimensões, político, como também, de forma muito destacada, mobilizando, esclarecendo e combatendo as políticas do Vilhena. É importante destacar que ele dirige sem um conselho universitário. É importante destacar que Vilhena está trabalhando com o Ministério da Educação para separar a UFRJ do conjunto das universidades federais como uma instituição dita de excelência, que deveria ter uma outra carreira, que deveria se desvincular da Andifes, ou seja, que deveria ser uma universidade, junto com 3 ou 4 outras, que hoje são chamadas universidades de classe mundial, deveriam se separar do conjunto das universidades federais, de modo que
a carreira fosse específica, e já claramente toda a discussão era de que a remuneração devia ser por desempenho. Então a UFRJ vira um laboratório, de certa forma, de um pensamento neoliberal conservador que, de forma muito triste, tem apoio em acadêmicos que foram referências internamente, mas ecoando o que tinha de mais heterônomo e degradado dentro da universidade brasileira. É importante destacar que boa parte da rede de apoio ao Vilhena, naquele momento, eram pessoas que, inclusive, ameaçavam a vida dos estudantes. Então, temos um período aí de resistência enorme, que a universidade se une em torno de uma causa. Então, me parece que a Adufest teve um protagonismo nesse papel. E essa grande unidade em defesa da democracia, da autonomia universitária, é simbolizada num ato em que diversas representações da universidade estão junto com os estudantes no dia em que mais de 300 policiais federais ocuparam militarmente o espaço do Conselho Universitário. Nós avaliamos que nós não deveríamos fazer resistência física, porque seria um massacre. A polícia estava pesadamente armada. Havia claramente ordens na polícia para que, se houvesse resistência, a repressão fosse sem controle, que uma etapa da luta estava concluída, que era justamente mostrar que Vilhena somente pôde assumir com a força da violência.